Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje vou falar novamente sobre ansiedade. Os índices da Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas não confiam na Organização Mundial de Saúde, mas é uma entidade séria, tá? Os médicos confiam, muitas pessoas confiam. Quem é da área da saúde normalmente sempre está participando de notícias da área da saúde. Eu falo para vocês que a ansiedade e o estresse pós-traumático devido à pandemia tem sido e vai ser talvez um dos grandes desafios depois que a gente conseguir realmente se livrar desse vírus letal, tá? Muita gente, claro, tem negacionistas falando que esse vírus não existe, que isso é coisa de invenção, mas quem vivenciou, quem tem parentes sabe que existe, quem teve parentes que veio óbito também sabe que existe, que é real e que não é fruto da imaginação. As pessoas negacionistas têm problemas graves de personalidade. Por quê? Porque as pessoas negacionistas, elas têm dificuldade de lidar com o real, com problemas. Então, elas gostam só de viver o prazer. Viver o prazer, vive no princípio do prazer. Quando não é com álcool, é com drogas, é com outras coisas. Então, os negacionistas, eles têm essa questão. Quando não é uma questão até política, não, porque você é do PT, porque você é da direita, porque você é da esquerda, não tem nada a ver. A pandemia é mundial. Houve recidivas, né, digamos, reinfecção do vírus, e isso ocasionando também, infeccionando um pouquinho mais de população do que já tinha. Isso é muito grave e pode causar pânico. O pânico é justamente um transtorno de ansiedade, onde a pessoa começa a sentir que não tem realmente saída para a solução. A gente tem que começar a perceber que a consciência social é uma coisa que tem que ser ensinada de pais para filhos. E não é a escola que é a obrigação dela ensinar consciência social. Você tem que ter consciência social pensando no seu outro, no bem-estar do outro. Porque se o outro, numa questão pandêmica, não vai bem, você também pode vir a cair. Mais cedo ou mais tarde. A gente nunca imaginou que fulano, nem que o próprio presidente da República pudesse pegar. De uma maneira ou de outra, foi monitorado. Tem gente que sai com poucos sintomas e tem gente que sai com sequelas graves. Depende muito do organismo. Como é uma coisa que ainda está em estudo, não temos respostas totalmente aceitáveis pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente está estudando, as pessoas estão indo atrás de vacina, porque todos nós, em realidade, a gente está exposto, está vulnerável. Então, a consciência é manter a asepsia, ainda utilizar máscara, evoluir. O ser humano precisa evoluir, pensar que essas coisas não foram à toa. Existe já há muito tempo que a gente está se falando sobre saneamento básico, sobre tratamento de água, sobre, vamos falar, consciência. Quem vai na praia deixa detritos, sujeira, tudo isso tem a ver, sim, com a formação de vírus, bactérias, etc. E todas as amebas, tudo que você possa imaginar de doença. O nosso planeta está adoecido. E não é somente pela sujeira, não. Está adoecido pela sujeira, a sujeira mental, de pessoas que justamente danificam através de redes sociais. Da sujeira que é de pessoas que utilizam a boa fé, de pessoas que utilizam a palavra de Deus, por exemplo, um exemplo grande para vocês, sobre Deus, e utilizar Deus para fortalecer financeiramente uma parte e esquecer que o outro está utilizando da sua fé. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Isso não é, não vamos generalizar. Tem pessoas sérias que estão dentro de religião, a gente tem que respeitar cada religião, cada pensamento. Você também é seu templo sagrado, você tem que respeitar os seus limites, respeitar os limites dos outros. Não é fácil, a gente estamos convivendo num mundo onde a gente começa a desconfiar até da própria sombra. E isso acarreta muita angústia no ser humano. Porque você fica pensando em quem vou acreditar. Se está assim no mundo da religião, imagina no mundo, no campo da política, que a situação é muito pior ainda. Estamos prestes a uma eleição, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A gente vai ter
resultados logo em seguida. Não é uma eleição, nossa, não é de presidente, né? O deles é de presidente. E assim, e os valores? Onde é que ficaram? Onde é que ficaram os valores da família? Porque as pessoas vão utilizar a religião, é isso que é o mal, com o intuito de favorecer um bem pessoal, um bem prazeroso de si. O ser humano anda egoísta, muito egoísta, apenas para favorecer o que é dele, mais nada. Ninguém se preocupa com o bem social. As únicas pessoas que se preocupam com o bem social são contadas nos dedos. Muitas delas trabalham em ONGs, elas são anônimas, elas não postam, elas não falam do seu trabalho. Eu conheço muitas delas e assim, você não imagina, e não tem nada a ver com política. Tem a ver com o caráter da pessoa, com aquilo que a pessoa acredita, com aquilo que ela tem de moral, tem de ética em relação ao outro. E a ansiedade que a gente está vivendo, justamente isso, você não consegue confiar em mais ninguém. As pessoas nos decepcionam. Depois de muitos anos, às vezes você lida com uma pessoa, de repente você desconhece essa pessoa, se torna outra. Aí você fala, onde eu errei? Onde? O que foi que eu fiz para essa pessoa? Você não, provavelmente, pode ser que não tenha feito quase nada, mas é assim, a expectativa da pessoa é que você dê tudo para ela e ela não quer retribuir, ela acha que você tem que dar tudo em volta. E não funciona assim. Cada um dá aquilo que tem dentro do coração. E cada um recebe, claro, você recebe com aquilo que você tem de gratidão. Caso contrário, você só vai ver o mal em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é pessoa. Você vai engendrar, vai achar, vai inferir, achar que é o mal. O mal existe, mas está dentro do coração de cada pessoa. As suas ações vão falar mais do que as próprias palavras. Não adianta aqui eu falar para vocês que a ação de fulano, a ação de ciclano, não vou nomear aqui. Até porque eu não posso justamente pôr a questão política nesse contexto da ansiedade e da angústia que isso causa. As pessoas têm se distanciado uma das outras. Eu vejo posts, esses posts fazem com que você não pense e perceba que você se isola cada vez mais do ser humano. Você se isola cada vez mais da realidade que eles vivem. Pessoas que vivem nas ruas, que passaram frio, com essa demanda de frio que a gente teve, são coisas reais, não são coisas de mentira. Então, as pessoas, a gente dá aquilo que o coração transborda. A pessoa recebe quando ela tem gratidão. Quando ela não tem gratidão, ela sempre vai ver um defeito em você. E a gente tem a simples mania de só lembrar das coisas ruins com outras pessoas. A gente não lembra das coisas boas que ela fez. E isso começa a pesar, e quando a gente só lembra das coisas ruins, o nosso pensamento sempre vai ser ruim. Se a gente começa a ter um lado onde começa a perceber que a pessoa também fez coisas por você que você não lembra, porque a memória é assim, ela só quer lembrar de coisas ruins porque está vivenciando a vida da pessoa, está vivenciando um círculo vicioso de coisas ruins, de sentimentos ruins. Às vezes é necessário lidar com o passado justamente para trazer à tona por que você vivencia tanto sentimento ruim. Por que você vivencia tanta coisa ruim em torno de uma pessoa que esteve, às vezes, com você a vida inteira? Ou, às vezes, alguém que foi sua empregada, alguém que foi seu cônjuge, alguém que foi seu namorado, alguém que foi sua namorada, alguém que esteve com você, um amigo que você se distanciou. E você, às vezes, condena apenas por um ato. E esquece do restante. Temos a mania de julgar sem entender que o outro tem um passado e esse passado, ele tem que ter significado nessa balança que a gente julga, porque a gente julga conforme as nossas réguas, mas as nossas réguas não se aplicam para a gente, só se aplicam para os outros. Então a angústia e a ansiedade está muito ligada a isso, nessa sensação de não corresponder à expectativa do outro, e nunca vamos corresponder. Cada um tem uma expectativa e gera uma expectativa em torno do outro, mas às vezes nós somos criados de maneiras diferentes. Então, prestem muito atenção, não julguem, não condenem, prestem atenção, realmente, com o tempo a verdade sempre aparece. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.